Olá você, seja muito bem-vindo. Você está no canal No Amor de Deus. E o texto base para a nossa mensagem hoje se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 11, do verso de número 4 até o verso de número 7, que diz assim: Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito da terra do Egito vai morrer, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está por detrás da moinha, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante, e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Louvado seja Deus, porque Deus faz diferença entre aquele que é seu povo e aquele que não é seu povo. Porque aquele que é povo de Deus, a ele busca, dele se aproxima, e o Senhor então destes cuida. Sobre este o Senhor derrama o seu amor, os seus cuidados, a sua proteção. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como nós sabemos, nada é para sempre, há um tempo determinado para todas as coisas, como a própria palavra de Deus diz. E o tempo da escravidão de Israel havia chegado, e Moisés ele retorna ao Egito para ser agora o grande libertador, o grande guia do povo para a terra prometida, a terra a qual Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés ele vai, num primeiro momento, falar com Faraó, para que Faraó libere o povo para uma adoração. E Faraó, além de não permitir, Faraó aumenta o jugo sobre o povo, ele aumenta a angústia do povo, aumenta o serviço do povo, e o povo passa a sofrer mais ainda. Então, Moisés se apresenta ainda outras vezes diante de Faraó, e em cada uma destas vezes ele libera uma praga sobre a terra do Egito. Mas é interessante que lá atrás o Senhor havia dito que iria ferir a terra do Egito com as suas maravilhas. Ele ia derramar sobre o Egito as suas maravilhas. E na ocasião eu disse que elas seriam chamadas de pragas. Mas o que Deus quer fazer? Deus quer realmente mostrar que Ele tem o controle e o domínio sobre todos e sobre tudo. Sobre animais, sobre saúde e doença, sobre a natureza. Ele é incomparável. Ele é incomparável. E infeliz daquele que quer enfrentar Deus numa queda de braço, né? E neste caso, Faraó, ele endurece a cada vez que Moisés vai diante dele, e ele endurece o seu coração e não obedece a Deus. E nós, olhando para a palavra de Deus, a partir do capítulo 7, até aqui o versículo 11, nós vamos ver Moisés visitando Faraó, indo até a presença de Faraó, né? Visitando é uma expressão até muito suave, mas ele vai lá com um poder, com uma autoridade imposta por Deus. Ele se achega realmente com
uma autoridade extraordinária, né? Ele está com seu irmão Arão e eles falam com Faraó. Faraó está com o coração duro e sofre a pena por isso. Pois eu quero dizer para você, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Porque o escritor de Hebreus, ele diz, lá no capítulo 10 de Hebreus, versículo 31, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que habita no Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então Deus cuida daquele que a Ele se rende, mas Ele também pode não ter piedade daquele que escolhe viver com o coração endurecido para Deus. Então você está dizendo, pastor, que Deus vai me amaldiçoar? Todo aquele que escolhe deliberadamente viver na autonomia, na autossuficiência, ele está chamando maldição sobre a sua vida. Porque a palavra do Senhor diz assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então Deus é quem é poderoso para abençoar. E a maldição, muitas vezes, é simplesmente a ausência de bênção. Neste tempo de quarentena que estamos vivendo, você pode ter certeza que em meio às dificuldades, às incertezas dos dias futuros, a paz e a alegria em muitos lares. Por quê? Porque essas pessoas se entregaram a Cristo e elas aprenderam a viver por fé. Outras, no entanto, estão suicidando-se, estão entrando em desespero, estão se afligindo. Como que estão as coisas aí dentro da sua casa? Talvez pelo modo como vocês estão vivendo esta quarentena, já lhes mostre, já lhes permita enxergar se há bênção dentro do seu lar ou não. É bem verdade que a igreja não são os templos. A igreja somos nós. Mas a grande maioria não vê a hora que esta quarentena acabe para que ele possa ir ao templo, ir à igreja lá para adorar ao Senhor, rever os irmãos e celebrar. E isto é bênção. Mas há outros que não veem a hora de poderem sair de casa para se embriagar, para drogar, para prostituir. A grande verdade é que Paulo disse a Timóteo uma coisa interessante. E isso está lá no capítulo 2, versículo 19 de segunda carta de Paulo a Timóteo. O Senhor conhece os que são seus e dá um conselho ainda. Qualquer que profere o nome de Cristo Jesus, aparte-se do pecado. Esta quarentena ela está servindo para que cada um conheça o que está dentro do seu coração.
E você precisa se conhecer, saber quem você é, o que você quer para a sua vida. É muito pouco falar em Deus, falar no nome do Senhor Jesus, conhecer a sua história, ou até mesmo contar a história de Cristo a outras pessoas. E quer que eu lhe diga mais? É muito pouco você ter Deus. Porque quando alguém tem Deus, ele faz de Deus o que ele quer. Deus é que precisa ter a sua vida. E eu quero pedir a você hoje, entregue de verdade a tua vida e os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Bendito seja o nome do Senhor. Então Moisés, ele vai diante de Faraó e ele libera as 10 pragas. E as 3 primeiras pragas são pragas nojentas. A primeira praga é a água transformada em sangue. A segunda praga é a praga das rãs. E a terceira praga é a praga dos piolhos. E o mais incrível é que, diante destas pragas, destes acontecimentos, Faraó chama os seus magos, os seus feiticeiros, e eles também conseguem fazer a mesma coisa. Mas da quarta praga em diante, eles já não conseguem mais. Porque Deus é imbatível. Deus é tremendo e poderoso. A palavra do Senhor diz que o Senhor troveja sobre as águas. E as próximas pragas, elas são dolorosas. Então foram 3 pragas nojentas e as próximas 3 pragas são dolorosas. Que é a praga das moscas, que invadiram o Egito em enxame de moscas. A quinta praga foi a peste que veio sobre os animais. E a sexta praga foram as úlceras que o Senhor lançou sobre os inimigos do seu povo. E se você tem também o hábito de maldizer aquele que crê em Deus, aquele que tem fé, cuidado, viu? Muito cuidado. Porque se Deus resolver tomar a dor da humilhação de um servo, de uma serva, a coisa pode não ficar muito bonita para o teu lado. Então, se você não entende a fé de alguém, fique calado. Fique calado. Moisés, ele vai outras 3 vezes diante de Faraó. Então, as primeiras 3 pragas foram as pragas nojentas, a água transformada em sangue, a praga das rãs e a praga dos piolhos. As outras 3 pragas, elas foram as pragas dolorosas, que foram as pragas das moscas,
a praga da peste dos animais e a praga das úlceras. E as outras 3 pragas, elas são pragas apavorantes, horrendas, terríveis. Mas eu as classifico como 3 pragas nojentas, 3 pragas dolorosas, 3 pragas apavorantes. E quais são estas pragas? É a praga da saraiva. E havia saraiva e fogo misturado, tal qual nunca houve na terra do Egito desde que veio a ser nação. A saraiva feriu toda a terra do Egito, tudo que havia no campo, desde homens até animais. A saraiva feriu a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Isso está lá no capítulo 9, versículo 24 e 25. Quer saber o que diz o versículo 26? Mas na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia. A saraiva era uma chuva de fogo, com trovões muito fortes, a qual o Senhor fez chover sobre a terra do Egito. A próxima praga foi a invasão dos gafanhotos. Enxames de gafanhotos vieram e destruíram a terra do Egito, que já estava arrasada. Mas o coração de Faraó está duro, endurecido. Eu não vou ceder, eu não vou ceder, eu não vou ceder. E o Senhor envia então uma outra praga, que é a praga das trevas. Houve uma escuridão de 3 dias. Durante 3 dias o sol não brilhou, não houve luz na terra do Egito. A palavra de Deus diz que a treva era tão imensa que eles não conseguiam ver um ao outro, e ninguém ousava levantar do seu lugar. Isso está no capítulo 10, versículo 23. Isto durou 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Interessante. O poder de Deus manifesto em favor do seu povo, dos seus filhos. Aleluia. E a última praga. Vamos relembrar: 3 pragas nojentas, 3 pragas dolorosas, 3 pragas apavorantes e uma praga destruidora. Porque esta realmente leva a nocaute Faraó, e ele não tem como segurar o povo de Israel. Porque aquele que quer tirá-lo de lá tem um poder sobre tudo. E o Senhor deu a ordem. Moisés fala para ele que à meia-noite
o anjo da morte vai passar sobre a terra do Egito. E se você não entende muito bem esta questão de ser primogênito, primogênito é o primeiro filho. Todo aquele que era primeiro filho. Olhe para você ver como Deus conhece cada ser humano, Ele conhece cada família, a história de todos Ele conhece, e até dos animais. Veja bem, lá no quintal, a cachorra deu cria, deu 6 filhotinhos. O primeiro, o que nasceu primeiro vai morrer naquela noite, naquela meia-noite. E isso aconteceu com o gado, com as cabras, com os cavalos, com as galinhas, mas aconteceu também dentro das casas. Deus fez com que morresse todo o primeiro filho em cada casa. Houve choro, lamento e dor em todas as casas. Inclusive no palácio, porque o filho de Faraó também morreu. E olhe como sofreu uma nação. Olha o que aconteceu a uma nação, porque um homem resolveu enfrentar Deus. O Senhor, Ele já deixou claro que aquilo que o homem semear, ele vai colher. E de repente a colheita ruim, azeda, amarga, dolorosa de um homem, de uma pessoa, pode prejudicar muitos. Muitos. Dentro do seu próprio lar, em seu círculo de convivência. Por exemplo, uma decisão errada de um pai de família que se envolve numa briga e vai preso. Ele perde o trabalho e os filhos e a mulher vão padecer necessidade. Outro exemplo que me vem à mente, que eu poderia citar para você, é aquele motorista imprudente que está com o seu carro lotado e quem sabe as pessoas que estão com ele diz: vá mais devagar, olha, tem uma curva ali, não ultrapasse aqui. Mas ele capota com aquele carro, ou bate num poste, ou num barranco. E todos eles vêm a morrer. Se são colegas, por exemplo, eles estão em 5 no carro, haverá dor e sofrimento em 5 famílias. E feridas que muitas vezes são abertas, e pela própria ausência de Deus, do bálsamo curador de Deus, essas feridas nunca serão fechadas. E é a mãe que entra em depressão, é o pai que perde o sentido de viver, é os filhos que ficam
abandonados e órfãos. Então eu creio que a grande lição para nós hoje é olharmos com carinho e com seriedade para este Deus ao qual nós falamos neste canal, para o seu amor, para a sua compaixão, em relação a todos aqueles que o aceitam e o recebem na pessoa do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. E muito cuidado com as decisões que você toma. Elas podem prejudicar muita gente. Decisões erradas trazem consequências dolorosas. E para ajudar você nas decisões assertivas, peça ao Espírito Santo, ele vai te ajudar. Muito cuidado também com aquele negócio, eu senti no meu coração. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, cuidado. É muito gostoso ter as emoções envolvidas pela presença de Deus. Mas viva a fé racional. Viva a fé com os pés no chão. E só tire quando Cristo voltar, as trombetas tocar. Porque quando a trombeta tocar, haverá o arrebatamento. E toda estes que são de Deus, eles serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Bendito seja o nome do Senhor. Eu espero que esta palavra possa, de alguma maneira, ter abençoado sua vida, tocado seu coração. É uma palavra de exortação, é uma palavra de alerta, mas, acima de tudo, é uma palavra de amor e de vida. Reflita sobre o que você acabou de ouvir e busque uma íntima comunhão com o Senhor, o nosso Deus, porque Ele conhece você e Ele tem o melhor para você. Veja que dos filhos de Israel não morreu nenhum. No próximo vídeo, se Deus permitir, eu vou falar por que eles não morreram. Mas até este momento é importante frisar que dos filhos de Israel não morreu nenhum. Bendito seja Deus, e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. E eu peço para você, se puder, compartilhe esta mensagem, divulgue este canal e vamos juntos fazer a obra de Deus. Amém? Então Deus te abençoe, até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço para você.